Senhor, nós que tantas vezes caímos e fechamos os nossos olhos para a Tua graça, não deixando que o Senhor haja sobre a nossa vida. Assim nós queremos viver uma vida longe do Senhor, sem oração, sem intimidade com Deus, sem dialogar com o Senhor, com a palavra de Deus, que é a Bíblia. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós que muitas vezes somos o filho pródigo, que caminhamos longe do Senhor, e quando nós, como aquele filho pródigo que chegou a estar com os porcos, e se lembrou que até os servos do seu pai comiam melhor que ele, se vestiam melhor que ele, mesmo assim ele voltou para o pai. Talvez seja você o filho pródigo, que está longe do Senhor, longe de Deus. Quanto tempo o Senhor está te esperando? Se volte para Ele. Ele sempre está nos esperando. Mas eu sou muito pecador. Ele acolhe nós pecadores, e Ele sara a cada um de nós. Sara a cada um de nós. Senhor Jesus, hoje pedimos que o Senhor purifique o nosso coração, que o Senhor tire de nós as escamas, para nós começarmos a ver as manifestações do Senhor na minha vida, na sua vida. O Senhor vem fazendo tantas coisas na sua vida, e você não vê por quê? Porque está cego. E Ele continua te amando. Deus quer tirar todas essas escamas dos seus olhos. Também o Senhor quer tirar este coração de pedra e colocar um coração de carne em cada um de nós. Tirar toda a mágoa que nós guardamos no nosso coração, dos nossos irmãos, todos os ressentimentos. Senhor Jesus, perdoa a cada um de nós, por tantas vezes nós não vivermos como o Senhor quer que nós vivamos, não realizando a vontade do Senhor. Purifica, nós queremos te buscar. Quero te buscar, Senhor, de mãos limpas e de puro coração. Quero te encontrar, Senhor. Quero te encontrar, Senhor, e descobrir tudo aquilo que tens para mim. Quero te buscar, Senhor. Quero te buscar, Senhor, de mãos limpas e de puro coração. De mãos limpas e de puro coração. Quero te encontrar, Senhor, e descobrir tudo aquilo que tens para mim. Purifica-me, purifica-me. Aquilo que não é de Deus, eu não quero pra mim. Purifica-me, purifica-me. Aquilo que não é de Deus, eu não quero pra mim. Eu me esvazio e peço que venhas me encher. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, para que o Senhor possa nos encher de graça do seu Espírito Santo.
Nós precisamos nos humilhar mesmo diante de Jesus, reconhecendo as nossas misérias, reconhecendo os nossos pecados, as nossas fraquezas, para assim o Senhor nos perdoar, nos encher da graça e do seu Espírito Santo. São Paulo já deixa isso claro, que o Espírito Santo de Deus ele só pode vir em auxílio à nossa fraqueza. Quando nós nos reconhecemos fracos é que somos fortes, porque é neste momento que Deus age, é nesse momento que o Espírito Santo é derramado sobre mim e sobre você. Se nós nos achamos fortes demais, o Espírito Santo não acha espaço no nosso coração para entrar e para transformar a nossa vida. Mas quando nós reconhecemos a nossa miséria, o Senhor tem misericórdia de nós e olha para nós e envia o seu Espírito Santo. É promessa de Deus, é promessa do Senhor, que todo aquele que pede recebe. Então nesse momento peça essa graça, experimente essa graça que o Senhor tem para você nessa noite. Abra o seu coração e diga: Senhor Jesus, eu estou aqui com as minhas misérias, com a minha pequenez, com as minhas fragilidades, mas eu confio em vós, Senhor. Eu creio, Senhor Jesus, que a tua misericórdia ela é maior do que todos os meus pecados. Por isso tenha compaixão de mim, Senhor, porque eu sou o pecador. Admita, entregue a sua vida, que o Senhor vai transformar você num novo homem e numa nova mulher a partir de hoje. Purifica-me, Senhor. Sim, Senhor Jesus, purifica-me, Senhor. Purifica-me, Senhor. Vem com tua misericórdia, Senhor Jesus. Enche de cada um de nós com o teu Espírito Santo. Toca, Senhor Jesus, os nossos corações. Senhor Jesus, a minha vida é sua. Se você não teve uma experiência com o Senhor ainda, este é o momento. O Senhor vem em nosso auxílio. Quantas pessoas vivendo sem o Senhor nas suas casas, discussões entre família. O Senhor quer entrar na sua família. Diga para Ele: vem, Senhor. Diga para Ele: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode me falar: mas Dailon, você não conhece a minha família. Mas seja você o primeiro, a primeira. Quando o Senhor entra na vida de um na sua casa, e a palavra de Deus diz que Ele é luz, Deus é luz, e a luz ilumina nas trevas, a luz ilumina a noite, e nessa escuridão que você está vivendo na sua casa, você sendo a luz, tendo essa experiência com o Senhor Jesus, mantendo a fidelidade ao Senhor, orando, não desistindo dos seus, eu tenho absoluta certeza que o Senhor vai purificar a sua casa, vai entrar na sua casa e vai fazer morada. Eu não vejo Maninho e Ivaneres, nenhuma família que se entregou a Deus e disse: eu não fui feliz com Deus. Todas as famílias que se encontraram com o Senhor, todas as pessoas que tiveram uma experiência com Jesus, se tornaram alegres, felizes, renunciaram à bebedeira, renunciaram às drogas, o desamor, o ódio, para viver o amor de Deus. E este é o amor de Deus hoje. Se hoje você está aqui nesta live, é porque o Senhor o enviou usando o seu Espírito sobre você, para ter este grupo de oração online, do qual você faz parte. Esta família, que nós já chamamos de templo vivo, é uma família. Por isso, se você tem alguém que você quer que nós ore nesta noite maravilhosa, coloca nos comentários
Coloca a pessoa que você quer que nós oremos. Se você está precisando de oração, coloca: eu preciso de oração, ora por mim. Se tem pessoas que você quer que nós rezemos por ela, famílias, compartilha esta live com essas pessoas, manda pelo WhatsApp, para que elas entrem nessa oração e sejam tocadas pelo Senhor. O Senhor quer tocar essas pessoas, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Se você não sabe falar do amor de Deus, compartilhe esta live no Facebook, para atingir mais pessoas. E Deus age desta forma, usando pessoas que sabem falar, pessoas que cantam. E essas pessoas que ouvem esta palavra vão abrindo o seu coração para ter essa experiência com o Senhor. E neste momento, nós queremos pedir. Nós sabemos que o Senhor Jesus subiu aos céus e não nos deixou sem Ele. Ele enviou o Espírito Santo sobre cada um de nós. A palavra de Deus diz: aquele que pede, recebe o Espírito Santo. Eu sou ousado em falar, você tem que pedir o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você não consegue ser feliz. Sem o Espírito Santo não há cura, não há libertação, não há restauração. Tem que pedir. Então peça o Espírito Santo de Deus. Peça esse Espírito que quer curar você. Peça esse Espírito que quer entrar na sua casa, que quer entrar na sua vida. Peça esse Espírito Santo de Deus. Vai rezando do teu jeito. Vai conversando com o Senhor da tua maneira. Não tem jeito certo. O jeito certo é você rezar com o seu coração. É você rezar com a tua humildade. Mesmo que a tua oração seja uma oração humilde, você até acha que não sabe rezar, mas Deus escuta as tuas orações. Vá pedindo, vá clamando, vá entregando a sua vida, a sua família, vá colocando na presença de Deus. Ele pode mudar a tua história, Ele pode transformar todas as coisas em coisas novas. Ele quer fazer de você uma nova criatura, mas o primeiro passo você precisa dar. Ele está te esperando, e é nessa noite que a graça de Deus vai acontecer na sua vida, se você assim desejar, se você assim pedir. O Senhor está te esperando. Vá falando com Deus. Queremos consagrar a nossa casa ao Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito. Nós consagramos a Ti a nossa casa. Nós queremos sim dizer que Jesus Cristo é o Senhor da nossa casa. Que os demônios, Satanás e seus demônios, não cheguem nas casas que são consagradas ao Espírito Santo de Deus. Que o mal não prevaleça, e que se levante um adorador do Senhor, aquele que pede, aquele que busca as coisas sobrenaturais de Deus. Vem, Espírito Criador, fonte viva de amor, enche o meu coração com os teus 7 dons. Eu quero transbordar. Vem, ó meu Consolador. Vem, ó meu Consolador, toda lágrima enxugar. Livra-me de todo mal, eu quero anunciar
Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Transbordarei, transbordarei de esperança, de esperança. Transbordarei, transbordarei de esperança, de esperança, pela virtude do Espírito Santo. Ser sinal de Pentecostes, partilhar com toda a igreja o batismo no Espírito. Eis-me aqui, envia-me, Senhor. Ser profeta da esperança, ser profeta da esperança, anunciar Jesus ao mundo, espalhar sua santidade e o seu amor. A salvação chegou, a salvação chegou. Transbordarei, transbordarei de esperança, de esperança. Transbordarei, transbordarei de esperança, de esperança, pela virtude do Espírito Santo. Nós só vamos transbordar de esperança através do Espírito Santo. É pela virtude do Espírito Santo que eu e você transbordaremos de esperança. É através do Espírito Santo que você vai ter coragem para enfrentar os teus obstáculos, as tuas dificuldades, as tuas provações. Somente através do Espírito Santo você vai vencer as batalhas da tua vida com um sorriso no rosto, assim como os apóstolos faziam. Mesmo na dor, mesmo no sofrimento, eles se alegravam no Senhor, porque eles estavam cheios desse Espírito, transbordavam o Espírito Santo. E é isso que vai acontecer comigo e com você, se nós deixarmos o Espírito Santo agir em nós. E Ele quer agir. O Espírito Santo, Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele entra na nossa casa, que é a nossa vida, quando nós abrimos o nosso coração para Ele. Enquanto você não abrir o coração e deixar que o Espírito Santo entre e faça morada, Ele não vem. Não vem. Peça a Jesus para enviar o Espírito Santo sobre você. Teve um tempo na igreja que o Espírito Santo ficou esquecido. Mas depois do Concílio Vaticano II, depois, em 1967, com a renovação carismática católica clamando esse Espírito Santo, a beata Helena Guerra, apóstola do Espírito Santo, o Senhor está derramando o seu Espírito em abundância. E você buscar as coisas deste mundo,
querendo satisfazer as suas coisas com as coisas deste mundo, você não será feliz, porque ninguém pode ser feliz sem Deus. Sem Deus não há felicidade. Mas eu tenho preguiça de rezar, é muito cansativo, eu não gosto de ler a palavra de Deus, porque eu não gosto de ler. Meu irmão, se você deixar Deus agir em você, um mês, comece a fazer essa experiência na sua vida, um mês de oração, comece a rezar o Santo Terço, comece a ler a palavra de Deus, não precisa ler um capítulo inteiro, devagarzinho, e você vai ver o quanto Deus vai transformando a sua vida. Vai chegar um ponto que você não vai mais querer ficar sem Deus. Não vai querer ficar sem Deus. Você vai começar a viver para Ele. E sabe o que vai acontecer? Agora você vai se alegrar, vai ficar feliz. Você pega o Santo Terço e você vai se alegrar. Nossa, como eu perdi tempo. Tem pessoas que se convertem com 65 anos, maninho. 70 anos. Mas se converteu, perdeu todo o tempo da sua vida, talvez construindo patrimônio neste mundo, vivendo uma vida desregrada, na bebedeira, no bar, e daí se encontra com o Senhor e muda de vida. Hoje você está aqui ouvindo esta palavra de Deus, esses cantos lindos, que são sobrenaturais, vêm do céu, porque Deus quer fazer morada aí na sua casa. Deus quer mudar você, meu irmão. O que precisa ser mudado? O que você precisa falar para Jesus? Conta para Ele. Pessoas que, essa doença que está atormentando tantas pessoas, né, maninho? A depressão. Uma tristeza tão profunda, né, Ivaneres? E pessoas se matando, cara. Pessoas tirando a sua própria vida porque perderam o sentido da vida. Talvez seja você que está passando isso hoje. Talvez você que está precisando dessa palavra, e não é por acaso que você está aqui hoje nesta live. Foi Deus que chamou você. Está sofrendo, irmã? Está sofrendo, irmão? Aumenta a oração. Mas eu já aumentei, irmão, não desista. Não desista. Hoje, pela graça de Deus, a gente pode estar nos meios de comunicação falando do amor de Deus, falando do Espírito Santo e clamando este Deus que é amor. Pessoas que já chegaram para mim, maninho, e falaram assim: eu não sou digno de ir na igreja, porque eu tenho muito pecado. É para nós mesmo. É para nós. A igreja é para nós. Nós entramos na igreja acabados, destruídos pelo mundo, que Ele renova. E quem faz isso não é o inimigo, né? Fica jogando na cara da gente que a gente não é digno, porque ele não quer que a gente seja perto de Deus. A missão dele é nos afastar de Deus. Mas isso que o Dailon falou, comece a ler a palavra de Deus, intensifique a tua oração. Você pode dizer assim: ah, maninho, mas eu não consigo, eu não gosto de ler, né, Dailon? Mas comece aos poucos. Como eu dizia esses dias, o caminho se faz caminhando, e você precisa começar a dar os primeiros passos. É impossível conhecer Jesus e não amar Jesus. Mas é importante a gente saber que a gente não ama o que a gente não conhece. Então nós precisamos conhecer Jesus, e é através da sua palavra, é através da leitura bíblica, é através dos estudos que você vai saber quem é Jesus. E quando você conhecer Jesus, quando você tiver uma experiência com o Senhor, você não vai mais abandonar Jesus. Você pode até querer se afastar às vezes por alguma fraqueza, mas você vai voltar. Porque é impossível ficar longe de Jesus
quando se conhece o Senhor.